né, para estarem com ele, e além dele, 70 anciões de Israel. Quando eles se aproximam do monte, há uma teofania. Teofania é uma manifestação de Deus para o povo, tá? Então, eles veem, a Bíblia diz que eles veem a Deus. Lógico que não veem a glória de Deus, a gente acredita que seja ali uma manifestação, provavelmente também do Senhor Jesus Cristo, a eles, né, de uma forma corpórea, de forma que eles possam ver. Pedro dando boa noite aí no YouTube. Seja bem-vindo, Pedro. E eles veem aquela figura, né? Então eles entendem ali Deus falando, não chega perto deles, mas eles conseguem ver. Deus manda apenas Moisés subir e ali ficam 40 dias. É importante a gente perceber isso, porque Nadab e Abiú e 70 anciões, entre eles Arão, estavam ali juntos e tiveram essa revelação de Deus. E 40 dias depois, eles vão pecar fazendo um bezerro de ouro, né? Então, Moisés sobe ali e Deus faz uma aliança. É interessante que essa aliança, Moisés, ele manda colocar 12 colunas, criar um altar com 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel, e sacrifica ali os animais, e parte do sangue é jogado sobre o povo. Porque, gente, entenda, Deus respeita a cultura e a liturgia que as pessoas têm. Na época, como é que eram feitos os contratos? Com a morte de um animal, mais ou menos dizendo assim, ó, se você falhar no contrato, você vai ter o mesmo destino que esse animal. Então, ali, Deus renova a aliança, dá uma lei ao povo, né? E o povo fala, não, vamos fazer essa aliança com o Senhor, sim, vamos obedecer o Senhor em tudo. Eu acho engraçado que a gente costuma fazer muito isso com Deus, né? Quando a gente se converte, a gente fala para Deus, Senhor, faz de mim o que quiser, eu te aceito, meu coração é teu, a minha vida é tua, tudo agora que eu tenho é seu, né? A gente costuma dizer para Deus que tudo é dele. Aí, quando Deus começa a nos puxar, a nos chamar, a gente começa a receber convites, né? E para poder fazer a obra de Deus, o que a gente faz? Não estou afim, não quero trabalhar, não quero fazer nada. A gente começa a dizer que o tudo para Deus não é bem tudo, é um tudo relativo, né? É um tudo, vai que eu goste, aí eu faço. Né? Vai que eu gosto do que Deus está mandando, eu faço. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, não atrase o plano de Deus na sua vida. Né? Se você percebe que Deus tem um chamado para você, se Deus quer te usar, querido, deixa Deus te usar, não tenha medo de ser um instrumento diante de Deus, não tenha medo de não se sinta pecador demais para ser usado por Deus, não se sinta falho demais para ser usado por Deus, né? Se deixe moldar, se deixe trabalhar, se deixe ser abençoado, se deixe ser uma bênção na mão de Deus. Não seja apenas uma pessoa abençoada. Então, ali, o povo, ele vê aquilo, né? Ele tem aquela imagem ali, fica gravada ali com eles, e Moisés, então, ele sacrifica inicialmente aqueles animais, Deus renova a aliança, entenda, ninguém faz uma aliança com Deus obrigado, Deus não nos obriga a servi-lo, Deus, ele nos oferece, olha como é que ele é grandioso, ele poderia obrigar todo mundo a tudo, mas ele, na sua grandeza, no seu amor, nos dá o livre-arbítrio e nos oferece a possibilidade de termos um convívio com ele maior. E a graça, ela é irresistível. Deus é tão grandioso que ele quer que você o sirva porque você quer e não porque você é obrigado. Então, assim, não deixe o diabo, as pessoas, a vida colocarem empecilhos no teu relacionamento com Deus. Não vale a pena, né? Fica firme. Se deixe ser um instrumento na mão de Deus. Pare de dizer não. Pare de dizer não. Comece a dizer sim. Você vai ver que a sua vida vai melhorar bastante, porque Deus quer cuidar de você. Então, Moisés ele entra no monte para passar ali 40 dias. Isso foi no capítulo 24.
e Deus renova a aliança com o povo, né? E aí, olha só o que diz o versículo 24, de 10 a 11. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então, após ter essa revelação de Deus ali próximo ao monte, bem na subida do monte, eles têm uma refeição. A Bíblia não dá detalhes de como foi isso, mas é interessante que eles veem o chão aonde Deus estava ali se revelando como pedras de safira, num azul celeste, brilhoso. E eu fico pensando, como é que pode essas pessoas, né, esses homens, 40 dias depois, fazerem um bezerro de ouro para adoração? É uma situação complexa, mas ainda não chegou esse momento, vai chegar, provavelmente, né, a gente vai estudar isso na próxima aula. Deus ele dá uma revelação a Moisés ali no monte, para Moisés parar a viagem. Isso é interessante, porque às vezes as pessoas falam assim como Israel levou 40 dias para chegar na Terra Prometida, assim também Deus mandou eles ficarem um dia para cada dia que eles ficaram atravessando o deserto para chegar na Terra Prometida. Não é isso. Israel chegou na Terra Prometida a primeira vez 2 anos e meio. 1 ano e meio de jornada e 1 ano parado no deserto para aprender a adorar e construir o tabernáculo. Às vezes a sua vida está meio parada, está meio estagnada, você se sente que as coisas não estão fluindo. Talvez Deus esteja te parando num deserto para você aprender a adorá-lo. Deserto é lugar de aprender a adorar o Senhor. Que coisa linda, né? Deserto é lugar de você aprender a servir a Deus, né? Paz, Raquel Liliane está aí com a gente também, falando com a gente aqui no Facebook, no YouTube, seja bem-vinda. Então, às vezes você está aí achando que a sua vida não está legal, porque está tudo assim meio parado, mas, na verdade, o que está acontecendo é que Deus está te parando para você aprender. Então, Israel ele ficou 1 ano parado no deserto para construir o tabernáculo. Então, Moisés ele sobe, Gênesis, Êxodo 25, 9, segundo tudo que te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Ou seja, Deus dá um modelo para Moisés de tudo que vai ser construído. Deus dá mostra para Moisés, né? Eu dou aula de AutoCAD, costumo dizer assim, né? Deus deve ter usado uma tecnologia de imagem ou mostrou um modelo físico, né? Ali para Moisés, em 3D, girou, mostrou para Moisés cada detalhe do tabernáculo, algo assim extremamente detalhista. Nós não vamos nos apegar a todos os detalhes, porque assim seriam aulas e mais aulas sobre tabernáculo, é um assunto muito extenso. A gente vai pincelar aqui as coisas principais. Então, Moisés ele vê todo esse modelo e o tabernáculo ele funcionava, ele ficava, Deus manda, a partir do tabernáculo, as tribos se realojarem, ficando 3 tribos de cada lado, um lado direito, esquerdo, no fundo e à frente. Então, a marcha era agora assim, tá? Com o tabernáculo no meio, para mostrar que Deus estava no meio do seu povo. O tabernáculo ele era dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte que se chama átrio, aonde ficava o altar do incenso, a pia e se faziam os sacrifícios. A segunda parte é que dentro desse ambiente, vamos ver mais à frente os detalhes, é o lugar santo e o santo dos santos, tá? Então vamos seguir aqui. Se tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta, tá bom? Pelo YouTube, pelo Zoom ou pelo Facebook, tá bom? Salete também dando a paz aí no YouTube, seja bem-vinda, Salete. Olha só, no lugar santo ficavam a mesa dos pães, que é essa daqui, um candelabro e um altar de incenso, tá bom? Aqui uma imagem do altar de holocaustos, a pia que ficava lá no átrio, né, a parte de fora, como eu falei. Então, eu vou falar assim, o átrio é o quê? O átrio é a parte externa, seria o quintal da igreja hoje. Vamos imaginar assim, hoje, trazendo para um simbolismo do que funcionaria a igreja, o átrio seria o quintal ali, tá bom? O lugar santo, o templo, e o lugar santíssimo, o altar, né, onde se fazem as pregações.
seria mais ou menos essa... a gente já ouviu várias vezes essa simbologia. Então, o que acontece? E o sacerdote tinha uma roupa toda especial para poder fazer e executar essas ministrações, tá bom? Vamos seguir aí para a gente entender um pouquinho de cada simbologia. A Bíblia, quando ela começa a falar do tabernáculo, a primeira coisa que ela fala é da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma caixa com uma tampa. Essa tampa se chama propiciatório. Ela tinha em torno de 1,25 m por 70 e 70 centímetros, né? Era 1,25 m de largura por 70 de comprimento e 70 de profundidade. Ela era toda feita de madeira de acácia, coberta de ouro. E é interessante nós entendermos aqui que tudo tem uma simbologia. A madeira de acácia é uma madeira impermeável, ela não absorve a água. Com isso, ela é uma madeira altamente resistente. Isso aponta para a necessidade de nós, que somos o tabernáculo de Cristo, não permitirmos que os intempéries externos mudem a essência de quem nós somos. Devemos ser pessoas resistentes. Olha o que a Bíblia fala. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e então ele fugirá de vós. Se você não resistir ao diabo, o diabo não vai fugir. Então, você tem que ter uma resistência ao pecado, resistência às coisas deste mundo, para você continuar. E aí, quando você é assim, você é revestido da glória de Deus. O ouro, ele aponta para a glória, a realeza de Deus. Essa tampa, ela era feita de ouro, né, de madeira coberta de ouro, com 2 querubins com asas apontando um para outro. Essas asas se tocavam, e feito de ouro maciço, isso, né? Representando ali o lugar de propício. Interessante que o nome da tampa é propiciatório, ou seja, quer dizer, lugar onde Deus é propício, é um lugar favorável para Deus se manifestar. É importante você entender esse significado, porque às vezes você quer ouvir Deus falar, mas você não está num ambiente onde seja propício Deus falar. Deus, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares, a todo tempo, a todo momento. Nós estamos falando aqui do capítulo 25 de Êxodo, tá ok? A gente está falando da Arca da Aliança. Então, Deus, ele está presente em todos os lugares, só que não é em todo lugar que ele se revela, que ele se manifesta. Então, é importante, se você quer ouvir a Deus, que você esteja num local onde Deus seja propício a ser ouvido, seja propício à manifestação de Deus. Então, é importante você ter um lugar de oração, é importante você estar na igreja, é importante você estar em comunhão, é importante você se colocar em lugares onde há um propiciatório, onde há uma situação favorável para Deus falar. Né? É por isso é tão importante, às vezes, nós fazemos retiros espirituais, nós fazermos esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós vamos, a partir desse lugar separado, separar um tempo de adoração para você poder estar com Deus, para você poder ouvir Deus falar. Às vezes você está tão agitado, né? Há pessoas que não conseguem sequer tirar um tempo de oração com Deus e oram, às vezes no ônibus, né? Na condução, ela não tem um tempo a sós particular só para estar com Deus. E é importante isso, é importante você, quando você ama alguém, você está em contato com essa pessoa, você está em convívio com essa pessoa, e muitas vezes sozinho. Então, é importante que você esteja no lugar propício. Então, essa arca ficava no lugar chamado Santo dos Santos. O Santo dos Santos, que era o lugar mais inferior do tabernáculo, só quem podia entrar ali era o sumo sacerdote uma vez ao ano, para fazer a expiação pelo pecado do povo. É importante também lembrar que nesse local não havia luz, não havia iluminação externa, não entrava luz, e o candelabro não iluminava lá também. A luz que estava ali dentro era a luz do próprio Deus. Que coisa linda, né? Então, assim,
E o mesmo Deus que falava ao povo de Israel através de todas as coisas no tabernáculo, também fala conosco, fala aqui dentro. Que o seu coração seja um lugar propício para ouvir a voz de Deus. Seja você o tabernáculo de Deus. Do lado externo, né? Vamos colocar aqui essa imagem para você ver, ó. Então, eu falei agora aqui, ó, aqui tinha um cortinário, que a gente vai falar depois, que dividia o lugar santo do Santo dos Santos, que é aqui atrás. Então, ficava lá a arca. Na parte da frente, que é o segundo local de adoração, ficava, então, ali o propiciatório. Deixa eu tirar isso aqui. Rapidinho. Incomodando. Ficava ali o propiciatório. Então, o propiciatório e a arca, tá? Dentro da arca, lembrando aí, ficavam, quando Moisés construiu o tabernáculo, tinha 3 objetos. As tábuas da lei, que Moisés escreveu lá com Deus, lembrando que foram as segundas tábuas, que é a primeira, as que Deus escreveu, Moisés quebrou, então Deus manda ele subir e escrever novamente. Um vaso com maná e o cajado de Arão que havia florescido. Então, ficava ali armazenado esses 3 elementos dentro da arca. Por que ficava ali? Para nós lembrarmos que, a glória de Deus guarda a lei de Deus. A glória de Deus, então a arca representa a glória e a presença de Deus. A glória e a presença de Deus, ela guarda a lei de Deus. 2, o maná, a glória de Deus, a presença de Deus, guarda o alimento de Deus para o homem. O maná representa isso, o alimento de Deus para nossas vidas. E, por último, a glória de Deus guarda a vida que Deus dá, né? A ressurreição que Deus dá. Porque a gente precisa estar nesse ambiente da glória de Deus para termos vida, alimento e a sua vontade. Ok? Então, a gente precisa compreender isso e viver isso a cada dia, tá bom? Vamos seguir, então. Então, do lado mais externo, né, no segundo ambiente ainda fechado, tinha ali um móvel que era também de madeira de acácia, impermeável, né, que aponta para a necessidade do crente não se deixar contaminar pelos ambientes externos, por mais hostis que sejam, cobertas de ouro, aonde ficavam 12 pães, um simbolizando cada tribo de Israel. Então, elas ficavam ali, esses 12 pães, que eram trocados de tempos em tempos, e eram comidos pelos sacerdotes, que simbolizam o povo de Israel perante o Senhor. Tá? Então, essa aí era a mesa que a gente chama de mesa dos pães da consagração, eram pães consagrados ao Senhor. Ok? A gente deve lembrar também, queridos, que tudo no tabernáculo é sombra daquilo que haveria de acontecer, né? Porque já aconteceu. O tabernáculo ele aponta totalmente para Cristo. Então, por exemplo, a madeira de acácia aponta para a nossa necessidade de sermos resistentes e aponta para Cristo que não se corrompeu com o mundo. O ouro aponta para a glória de Deus no ente do povo de Israel e para Cristo, a glória de Deus e para a humanidade, toda a humanidade, tá ok? Os pães representam o alimento perante Deus, representam o povo perante o Senhor. E Jesus, ele veio para justamente revelar a sua palavra a todos os povos, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que o tabernáculo ele é sombra das coisas que haveriam de acontecer. Quais coisas? A vinda de Cristo sobre este mundo. Um outro elemento que tinha naquele ambiente era o candelabro de ouro, feito de ouro puro, não era madeira com ouro, mas apenas ouro aqui. E ele tinha 7 lâmpadas. O número 7 na Bíblia, ele aponta para aquilo que é completo. E aí, esse candelabro representa a presença do Espírito Santo no meio do seu povo. Por quê? Era alimentado com azeite puro e as 7 lâmpadas eram acesas. Então, o azeite representa o Espírito Santo e o fogo também representa o Espírito Santo. Então, o candelabro representa a presença do Espírito Santo de forma completa diante do seu
povo. Então, era o segundo objeto que tinha ali dentro. Hoje em dia, todos esses utensílios, queridos, que apontam para Cristo, né? A Bíblia fala que sobre os 7 Espíritos de Deus, estava sobre o Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, né? Espírito de amor, são vários que estavam sobre Cristo, estão sobre Cristo, né? Estava sobre Cristo aqui encarnado, eles estão agora em nós, porque Cristo habita em nós. João capítulo 14 fala que aquele que ama ao Pai, aquele que ama, né, aquele que guarda a palavra, tanto o Pai quanto o Filho habitam nele. Então, nós devemos ter a chama do Espírito Santo de forma completa dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Nós não podemos ter o Espírito Santo apenas pela metade, mas temos que estar completos. Ou melhor, temos que transbordar do Espírito Santo. Tenha uma vida com Deus de forma que você transborde. Como é que você sabe que você está transbordando do Espírito Santo? Vou te dar uma dica. Primeiro, as pessoas ao seu lado percebem o Espírito Santo em você? Elas te dão esse feedback que quando você chega, há uma mudança no ambiente porque você chegou? O primeiro feedback é esse. Segundo, quando acontece algo errado, o que sai de dentro de você? Vou dar um exemplo. Você está andando em casa e deu aquela topada na geladeira, né? A geladeira é ótima, a gente dá topada no móvel, topada na porta, naquele dedinho que dói, que é uma maravilha. O que sai da sua boca? É um glória a Deus, obrigado, Senhor, porque eu tenho um pé. Quando você dá uma cabeçada numa coisa, quando acontece algo inesperado, o que sai da sua boca? É isso que está dentro de você. Ah, pastor, eu não aguento e sai um palavrão. É porque o seu coração está cheio disso. Sai uma palavra de ira, de ódio, de raiva. É porque o seu coração está cheio disso. Não, sai uma palavra de amor, mas, puxa, ai, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu tenho pé. Tem gente que gostaria de ter pé para dar topada e não tem. Tem gente que gostaria de estar com condições de, ao levantar, dar uma cabeçada e não poderia dar porque está acamado, está entubado, está passando mal. O que sai dentro de você quando você é pressionado? É exatamente isso que existe dentro de você. Então, por isso, há uma necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. E vamos demonstrar isso quando nós somos pressionados de forma inesperada. Então, o candelabro, ele mostra isso. Uma coisa interessante é que o candelabro, ele só poderia ser acendido, assim como o altar do incenso, a gente vai falar depois, com o fogo que vinha do altar. Então, o Espírito Santo, querido, ele precisa estar aceso dentro de nós. E isso só vai existir se você tiver uma vida de oração, de busca do Senhor. E não é só orar na igreja, mas é uma vida contínua de oração. Esses dias a Bia postou um negócio legal, né? Ninguém vai ter vida de oração sem começar a orar. Então, às vezes, começar a orar, como não é um hábito, para você vai ser difícil, mas começa. Ah, pastor, não estou com vontade. Faz sem estar com vontade. Desde quando o reino de Deus é feito a partir de vontades? Nunca foi, nunca vai ser. Pelo contrário, o reino de Deus ele começa com renúncia. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele começa com renúncia, não com vontade. Então, o que tem de gente hoje dizendo, eu não estou com vontade, cara, não é a tua vontade que importa, é a vontade de Deus. E a Bíblia fala, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, você deve buscar esse momento com Deus. Então, mesmo sem vontade, ore. Mesmo sem vontade, busque. Mesmo sem vontade, clame. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Então, você tem que começar a focar a sua vida naquilo que você quer, não naquilo que você não tem. Tem gente que vive focado no que não tem e reclamando sempre, dizendo sempre o que não tem. Comece, em vez de ficar focado e reclamar do que você não tem, comece a buscar aquilo que você quer.
Começa a mudar a sua mente para aquilo que você quer. Para que Deus haja a seu favor, mesmo sem você merecer, e a gente recebe a ação de Deus por graça, baseados nas nossas ação, mas sempre no final por graça, nunca por merecimento. Pense um pouco. Em vez de você ficar reclamando do que você não tem, peça a Deus. Comece a buscar aquilo que você quer perante Ele. E que você queira, diante de Deus, acima de tudo, a presença de Deus dentro de você. O Espírito Santo dentro de você. A unção do Espírito Santo dentro de você. A comunhão dentro de você. Uma outra coisa que você pode perceber, será que o Espírito Santo ele está habitando em mim? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele testifica de Cristo. Você consegue falar de Jesus com facilidade? Se você tem dificuldade de falar em Jesus, é porque não está completo, entenda. O Espírito Santo ele tem que ser completo. O número 7 aponta para aquilo que é completo. Ele tem que completar a sua vida, ele tem que participar de todos os atos da sua vida. Se ele não participa de todos os atos da sua vida, você vai ter dificuldade de falar de Jesus. Porque o Espírito Santo testifica de Cristo. Então, quem tem dificuldade de falar de Cristo, mesmo numa conversa informal, mesmo não estou querendo, às vezes, entenda, falar de Cristo não é só você sair para evangelizar, mas alguém está te fazendo uma pergunta sobre Jesus e você se sente envergonhado de falar de Jesus, se você não se sente à vontade de falar de Jesus, se sente medo de falar de Jesus, é porque o Espírito Santo não está completo dentro de você, não se iluda. Aquele que está cheio da chama do Espírito Santo, ele tem facilidade de falar, de dizer, de comentar sobre o que Jesus faz em sua vida. Pastor. Oi, Wellington, pode falar. Essa questão Alô, Wellington? Pode falar, Wellington. Wellington, saiu? Abre sua câmera e fala. Alô, Wellington? Não estou te ouvindo, Wellington. Se der algum pane aí, você pode escrever lá no YouTube que eu vejo ou lá no Facebook que eu vejo, tá bom? A pergunta. Ou você pode voltar aqui e falar com a gente, não tem problema não. Bom, o terceiro elemento que havia dentro do santo lugar era o altar do incenso. Farás um altar para queimares nele incenso, de madeira de acácia o farás. Terás um côvado de comprimento, um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. É interessante você lembrar que o côvado era uma unidade de medida da época que era baseada na unidade de medida egípcia. Tinha entre 46 e 50 centímetros, mas é muito mais utilizada a medida de 46 centímetros. Então, se ele tem um côvado de comprimento e um côvado de largura, quer dizer que ele deveria ter 46 por 46 por 84 de altura, tá bom? Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele age, gente, de formas maravilhosas. Esse altar de incenso, ele também era de madeira de acácia, coberta de ouro e tinha 4 chifres. Interessante aqui as simbologias bíblicas, porque o 4 aponta aquilo que é para todos. O 7 aponta para o que é completo. O 4 aponta aquilo que é para todos, para todas as nações, para todas as pessoas. O altar do incenso, ele simboliza as nossas orações, né? Assim como o livro de Apocalipse vai dizer que as nossas orações sobem ao Senhor como incenso. Então, o altar de incenso simbolizava essas orações. E algo, gente, orar é algo tão importante. A Bíblia fala que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, sacerdotes, trouxeram fogo estranho a esse altar. E por causa disso, Deus os consumiu, os matou, ainda proibiu Arão de chorar a morte dos filhos. Porque eles profanaram o altar de incenso, que representa as orações do povo. Olha que coisa. E tem gente hoje que
faz tudo, menos orar, né? Fala que é para o grupo culto de oração na igreja. Reparou que culto de oração nas igrejas é sempre um culto com menor frequência? Mas na hora que o negócio aperta, as pessoas falam, pastor, ora por mim, fulano, ora por mim. Então, oração é para todos, é para todos os povos, para todas as pessoas. E é importante você ter uma vida de oração, tá? Uma vida aonde a oração faça parte importante nessa sua vida. Você tem um momento de oração, não apenas momento, entenda, não é viver de momentos de oração, aquela oração feijão, hoje assim, oração Nutelinha, Deus abençoe a comida que eu vou comer, amém, Deus abençoe o sono que eu vou ter, amém. Não, relacionamento com Deus, momento de estar com Deus, de conversar com Deus, de viver com Deus, de falar com Deus, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de cada um de nós. Então, é vida de oração, tá? Então, o altar de incenso, ele era também, então, acácia, incorruptível, ouro, glória e realeza, incenso, oração. Uma coisa interessante do altar do incenso, não sei se o Hélito voltou aí, se inscreveu em algum lugar, a pergunta dele, tá, Hélito? Você pode voltar aí e escrever. Uma coisa importante sobre oração são os elementos que a Bíblia fala que havia sobre esse incenso. Oi, Wellington? Alô? Os elementos que havia para falar sobre dessa oração, e era uma receita que ninguém poderia reproduzi-la para o uso pessoal, só poderia usar no serviço sacerdotal, tá? E era com 4 tipos de produtos, mais o sal, que era o único que poderia ter uma quantidade menor do que os outros. A quantidade é a mesma, do astarak, da ônica, do gálbano e do incenso puro. Né? Tem várias... tem algumas questões de linguísticas que pode ser isso ou aquilo, cada elemento, mas existe... Vou falar aqui 4 porções que representam os 4 elementos que a sua oração precisa ter, né? Em iguais proporções. O estoraque é uma planta que tinha que triturar muito para você colocá-la ali no incenso. Aponta para a necessidade de nossas orações termos um coração aquebrantado. Não chegarmos diante de Deus como pessoas que... Senhor, como se Deus fosse obrigado a nos fazer algo. Tem gente que fala com Deus, né? Eu tenho uma bronca imensa, gente, de pessoas que falam com Deus tentando diminuir Deus do seu patamar. Não há na Bíblia referência que nenhum profeta tenha usado um nome casual com Deus. É sempre Senhor. É sempre algo de soberania. Lindo, filha. Tá, a Sara está me mostrando os brinquedinhos dela. Tá, muito legal, filha. Parabéns. E o que acontece? A gente tem que entender, aí a pessoa quer chamar Deus de você. Cara, não há referência bíblica para isso. A coisa mais impessoal que a Bíblia nos dá possibilidade de chamarmos ao Senhor nosso Deus é paizinho ou papai, na expressão bíblica Abba Pai. Liberdade é algo que se dá de cima para baixo. Você não chama seu chefe de você se ele não falar, não, pode falar você. Se chama o quê? De Senhor. Deus nunca deu essa liberdade ao homem. E as nossas músicas hoje chamam Deus de você. As pessoas chamam Deus de você, assumem liberdades com Deus que Deus não dá. Deus é nosso amigo, sim. É o nosso pai, sim. É o nosso paizinho também. Mas continua sendo soberano e Senhor. Não podemos esquecer desse detalhe. Não devemos desrespeitar as grandezas de Deus. Então, o estoraque, ele aponta para aquilo que é quebrantado. Para a necessidade da gente ser quebrantado, da gente entender que sem Deus estaríamos todo rebentado, e é Ele que nos atende, é Ele que nos aquebranta, é Ele que nos remolda, é Ele que nos reconstrói. A ônica era uma fonte, era
vinda de um molusco do mar, que aponta para a necessidade de nossas orações serem profundas e não rasas. Essa oração rasinha, Deus abençoe minha comida, em nome de Jesus, amém. Isso não é comunhão com Deus. A oração ela deve ser falar realmente aquilo que a gente sente diante de Deus. Aponta para nós falarmos aquilo que realmente a gente acredita. Está chateado? Fala com Deus. Está desanimado? Fala com Deus. Está feliz? Fala com Deus. Mas seja sincero, seja profundo no que você vai falar com Deus. O gálbano é uma planta de raiz profunda que fica com as folhas verdes o ano todo, né? Porque ela consegue aprofundar as suas raízes, aponta para a necessidade de fé e vida que não se perde com o tempo. Então, é uma planta que está sempre verdinha. Por quê? Porque suas raízes são profundas, ela consegue buscar água em lugares mais profundos, bastante raiz. Cristo é a nossa raiz, nós devemos deixar Cristo fazer raiz em cada área de nossa vida. Devemos estar sempre com vida, com fé. Salmo capítulo 1 vai dizer que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros, a qual as suas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, a sua vida, a alegria do Senhor na sua vida não pode diminuir com o tempo, com as circunstâncias. E, pelo contrário, querido, Deus te deu vida, espírito liberto. Não tenha medo de falar com as pessoas. O diabo ele vai sempre tentar te escravizar para você viver uma subvida, uma vida abaixo daquilo que Deus te deu. Eu lembro que no seminário eu tive um professor que falou assim: o servo de Deus não tem medo de falar com ninguém. Olha que coisa linda. Eu falei, é verdade, você não tem que ter medo da reação das pessoas. É lógico, tem que falar o que se deve ser dito da maneira correta. Mas você não pode deixar de, por exemplo, alguém te ofendeu, está fazendo algo que te prejudica, você vai deixar de falar isso com a pessoa com medo. Medo de perder o emprego, medo de perder o amigo, medo de perder o convívio. E vai continuar sofrendo, tomando essa pancada sem viver. Isso não é vida. Jesus quer que você tenha alegria o tempo todo. Alegria, querido, independente da circunstância, paz, independente das circunstâncias. O incenso puro aponta para a pureza e a sinceridade, né, que devemos ter nas nossas orações. Não tentar falar com Deus com segundas intenções. E o sal? Sal tem um monte de coisa que aponta, mas uma das que eu mais gosto é a menor partícula de sal, ela é cúbica, ou seja, ela é quadrada nos seus 6 lados, ela é cúbica, como se fosse um dado. Sabe qual é a principal propriedade do cubo, na minha opinião? É que ele nunca cai, ele está sempre em pé, não importa como pare. Querido, Deus te fez para ficar em pé. Não importa onde você pare, se é no deserto, se é no vale, se é na abundância, se é na escassez ou se é na abundância. Deus te fez para ficar em pé. Não aceite ser derrotado, não aceite viver uma vida abaixo daquilo que Deus te chamou para viver. Porque Deus te chamou para estar em pé na sua família, em pé nas suas finanças, em pé na sua vida conjugal, em pé com seus filhos. Então, ore. Pegue aquilo que está ruim e para de reclamar e começa a orar. E falar, Deus, eu quero que isso aconteça. Senhor, eu preciso disso. E começa a derramar o seu coração focado na transformação e não no problema. Você vai ver como, quando você para de reclamar e começa a orar, como as coisas acontecem, né? Passa a se recusar a deixar que os problemas te abatem. Você vai ver como as coisas fluem de maneira melhor. Bom, Deus também me mandou fazer cortinas para o tabernáculo. Cortinas que cobrissem o tabernáculo, aqui, ó, o santo lugar, o santo dos santos lá atrás, uma cortina aqui de divisória, e cortinas que cobrissem todo o tabernáculo aqui por fora,
tá? Tinha uma coberta exterior, que era feita de peles de texugo, golfinhos, uma coberta de peles de carneiro, pintadas de vermelho, uma coberta de peles de cabra branca, tá? E uma outra interna de linho. O que simboliza cada coisa dessa? Interessante aqui, vamos começar pela parte externa. A coberta externa, ela não era muito atrativa, muito bonita, né? Ela não era muito atraente. Ela era uma coberta que poderia ser chamada de feia até, muito parecida com o que estava em volta. Mostra que a coberta era feita de peles de animais marinhos, texugo, golfinhos. O desenho não expressava beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Aponta para Cristo na cruz do Calvário. Não é beleza exterior, né? Pelo contrário, Jesus era um homem de dores, a qual todos que olhavam o repudiavam. Assim, que coisa feia. Jesus estava arrebentado, machucado, dolorido, inchado, sangrando, feio pra caramba. Muito feio. Então, ela aponta para isso. Mas o interior dele era cheio de ouro, era incorruptível, entendeu? Tinha ali, estava derramando seu sangue pela humanidade. Às vezes a gente julga pelas aparências, quando devemos olhar o que é interno. Às vezes você externamente está todo arrebentado, mas como está o seu interior? Isso que é importante agora. A coberta exterior repousa em uma estrutura feita de madeira de acácia revestida com ouro. Talvez externamente você esteja todo arrebentado, mas internamente você está incorruptível e está cheio da glória de Deus. Às vezes o mundo não vê isso, mas Deus sabe que você está assim. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Então, eu quero que você hoje perceba que, às vezes, você está julgando a sua vida pelo que está do lado de fora, quando Deus está interessado naquilo que está do lado de dentro. Pense um pouco nisso. Às vezes, as aparências enganam. Não julgue, não escolha apenas por aparências. Escolha pelo conteúdo. Porque, às vezes, a caixa é bonita, mas o conteúdo é problemático. A coberta de cortinas, ela tinha ali três coisas, né? Uma coberta de pelos de carneiro tingido de vermelho, que aponta para Jesus, o Cordeiro Pascual. Uma cortina de peles de cabras brancas sem tingir, que aponta para a pureza e santidade de Cristo. E uma coberta de linho branco e fino, com bordados das figuras de querubins, que aponta para o serviço celestial em função da obra de Deus na vida do homem. Então, são as simbologias que nós podemos tirar aqui das cobertas. Do lado de fora, tinha as colunas, que eram também de acácia, e as suas bases de bronze, né? E o bronze ele aponta para o resgate, né? Para a salvação, para o perdão. Significa, essas cortinas brancas lembram a santidade, a separação do pecado e da santidade, né? Existe um momento de separação hoje entre santidade e pecado, e esse momento chama-se novo nascimento. Quem não nascer de novo da água do Espírito não está separado. Então, o tabernáculo era envolto por um muro, vamos dizer assim, de cortinas de linho branco, para mostrar que aquele momento era um momento de separação. Aquele local é um local, assim como a sua vida deve ser uma vida separada de santidade. Não pode ser uma vida misturada com a vida mundana, pecaminosa desse mundo. Vamos seguir aqui.